Olá, gente, estamos mais uma vez aqui para cultuar o nosso Deus. Que bom que você está conosco mais uma vez. Só para não esquecer, se inscreva se você não fez isso e participe do nosso culto. Cante, ore por nossa igreja, mas participe, tá bom? Eu queria nesse momento chamar Gabriel. Gabriel está chegando agora para a nossa comunidade. Eu queria que ele lesse um texto para a gente. A igreja, eu vou ler com vocês o capítulo 37 de Salmos, do versículo 1 ao versículo 7. Não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Que bom, Gabriel, bom te ver. Palavra de Deus, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos passar para um momento de louvor. Vamos cantar agora bem forte, juntamente com Disseu Melo. dizer que
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer és formoso. Me derramar, dizer te preciso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tzidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle
controle está, meu Deus. Tudo governa Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, não é? Vamos agora saber como está mais uma família da nossa igreja. Eu queria chamar Roberto Santana, eu queria que ele falasse um pouco como é que foi esse período que ele esteve em casa, lutando com esse vírus, e que ao final dessa palavra ele pudesse fazer uma oração para a gente. Então vamos orar com o Roberto. Olá, igreja, tudo bom? Quero dizer que nossa família já está bem, graças a Deus, curado do coronavírus, que nós estamos com saudade, doido para se reunir na igreja da gente, né? E queria também ler um texto que fala muito do meu coração, do livro de Josué, primeiro capítulo, de 1 a 9. Que diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu gosto desse texto porque Deus Ele sempre fala conosco que nós temos que ter bom ânimo e ter coragem. E esses dias que nós passamos aqui, Deus me deu bastante coragem para enfrentar essa doença. Porque não foi fácil ter um filho e uma esposa ao mesmo tempo com corona. Até de cozinheiro eu dei, só para você saber. Mas isso é o mínimo. Deus é maravilhoso. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, pela tua igreja, pelo teu povo, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Senhor, tudo que nós somos, o Senhor que colocou a fé em nosso coração, o Senhor que derramou da tua graça, o Senhor que é o responsável pela nossa fé, com teu sacrifício maravilhoso. Senhor, que o Senhor sempre esteja conosco, Pai, dando força,
dando graça, dando, Senhor, bom ânimo, intrepidez, coragem, para realizar, Senhor, tudo que o Senhor quer, Pai. Que o Senhor, ó Pai, renove as nossas forças, as forças de cada um que esteja afligido, Senhor, que esteja triste, que precise, Senhor, de uma palavra confortante do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, revigore a fé de cada um de nós, que o Senhor restabeleça os laços de amizade, de amor, dos familiares, daqueles que precisam. Que o Senhor, ó Pai, dê o sustento a cada um de nós, tanto espiritual como físico, Senhor. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. E também, Pai, que isso tudo que está acontecendo, que o Senhor tem o controle nas mãos. E eu sei, tenho apenas certeza que o Senhor nunca nos abandonará, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Um abraço, igreja. Roberto, que bom saber notícias da sua família. Deus seja louvado. Ele tem cuidado de vocês. A minha oração é que Ele continue cuidando, em nome de Jesus. Vamos recordar agora de um congresso que nós fizemos há pouco tempo, o Congresso Renovare. Na ocasião, estávamos tocando com Neto. Neto toca aquela música Falta Jesus. Vamos ver esse momento?
congresso bom, não foi? Deu saudade. Mas, em nome de Jesus, nós iremos fazer muito mais congressos. É só isso tudo passar. Vamos continuar cantando e louvando o nome do nosso Deus através de música. E Disseu conduz a gente de novo nesse momento. Cantamos, oramos, matamos a saudade, mas ainda tem mais. Nós queremos ouvir a voz de Deus. E eu queria chamar o pastor Neto para ser o representante de Deus agora, nesse momento, para mim e para você. Que Deus abençoe vocês. Olá, minha gente. Que bom, né, que nós chegamos aqui depois da gente ter louvado a Deus, a gente ter orado, lido a palavra do Senhor. Agora a gente chegou o momento também de compartilhar um pouco da palavra de Deus pelo canal da pregação dessa palavra bendita. E hoje eu gostaria de meditar com vocês num texto da carta que Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 4, a partir do versículo 18. Nos diz assim: Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito.
Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já se contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isto lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Amém. Que a graça de Deus esteja sobre nós e nos oriente também ao meditarmos sobre esse texto. Quando eu leio esse texto, eu só lembro de um professor que tinha, o saudoso Otto Guanais Dourado, professor de homilética, de arte da pregação, no Seminário Presbiteriano de Recife, quando estava na minha formação teológica, e ele contava a história assim muito empolgada, de um episódio envolvendo um grande pregador que era pastor da Capela de Westminster em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, e todos nós sabemos como o centro de Londres foi bombardeado, foi castigado pelos bombardeiros nazistas ali. E o costume era que o centro da cidade era o lugar dos prédios, de comerciais, religiosos, e as pessoas moravam muitas vezes nos subúrbios ali, tá certo? Nos arredores da cidade. E com Martyn Lloyd-Jones, que era o pastor que o mestre Dourado, Otto Guanais Dourado, nos contava, não era diferente. E aí, uma manhã de domingo, ele acorda, se apronta todo para ir até a congregação que ele pastoreava, pregar, e chegou até a porta da casa, foi pegar um táxi. O taxista, quando ele informou o endereço para onde queria ir, o taxista então disse para ele: olha, senhor, eu acho que seria melhor se o senhor desistisse, porque depois dessa noite não tem nada, as notícias que a gente tem é de que nada ficou de pé. Eu lamento informar, mas provavelmente a sua igreja, o templo da sua igreja já não deve existir, ou então deve estar num estado muito precário e ninguém vai lá hoje. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones insistiu que queria. Então o taxista o levou até o máximo que pôde, mas não tinha como passar dali por conta exatamente da destruição que imperava ali no centro de Londres. E o restante do caminho, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele foi a pé, com sacrifício por entre os escombros, e de fato ele ia constatando que não havia quase nada intacto, entendeu? Mas quando ele chega a determinada distância, ele vislumbra um único edifício que ainda se mantinha de pé e que parece que milagrosamente não tinha sido atingido pelos bombardeios, quando tudo à sua volta tinha. E era exatamente o prédio onde funcionava a Capela de Westminster, onde ele pastoreava naquele ano. E ele então participou de um culto com assistência baixíssima, porque todos acreditavam naquela mesma versão do taxista, que era o mais prudente, para aquele momento. As pessoas não compareceram, uma meia dúzia, é claro, a meia dúzia no sentido figurado deve ter comparecido, mas ele conta que foi um dos cultos mais abençoados os quais ele participou e ministrou em sua vida. E eu lembro disso quando eu leio esse texto, porque nós somos submetidos muitas vezes na nossa trajetória a ter que, para usar a expressão do Paulo aqui, crer contra toda a esperança, ir na contramão das expectativas. Então é isso, exatamente isso que esse texto nos coloca aqui. E Paulo, então, quando ele está num longo discurso falando sobre um tema árido, que é a justificação pela fé, um tema doutrinário, ele insere esse relato trazendo à tona um personagem bíblico da maior importância, Abraão, que é conhecido como o pai da fé. Mas aqui a característica que ele ressalta
É claro, sempre tem a fé, mas ele ressalta principalmente aqui a característica da esperança. Quando ele diz o seguinte, que a história de Abraão e da sua esposa Sara, sobretudo no que diz respeito à expectativa de ter um filho, de poder ter e prolongar a sua descendência, é uma história de alguém que aprendeu a esperar contra toda a esperança. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã aqui com você, né? Quando é que nós somos chamados a esperar contra a esperança? Eu acho que nós estamos vivendo um momento desse, de esperarmos contra toda a esperança. Mas eu acho também o seguinte: quais são as características, isso é importante, né, daqueles que esperam contra toda a esperança? Porque eu quero esperar contra toda a esperança. E eu tenho certeza que você também quer fazer isso. Então vamos aprender aqui com Paulo, que por sua vez aprendeu com Abraão a arte de esperar contra toda a esperança. Então quais são as características de quem espera contra toda a esperança? Primeiro delas, a gente vai aprender que quem espera contra a esperança é quem tem um sonho e se deixa possuir por ele. Olha só, é preciso ter um sonho e se deixar possuir por ele. Não um sonho vago, não um desejozinho tênue, não um desejo fraco, mas um sonho que possa tomá-lo por inteiro. O sonho de Abraão era prolongar a sua descendência. O sonho de Sara era ser mãe. E isso aí tomou aquele casal, tomou aquela pessoa. Era o objetivo da vida deles. Algumas pessoas dizem que nós vivemos uma era da falta de sonhos, de utopias. A gente parou de sonhar, a gente está vivendo o aqui e o agora apenas em algo sem graça, numa espiritualidade bolorenta, numa espiritualidade, numa vida que não nos inspira grandes expectativas. E eu quero conclamar você a que estejamos na contramão disso. É preciso sonharmos, é preciso estarmos grávidos de sonhos, de objetivos grandiosos, sonhos esses que nos tomem por inteiro. Agora sonhar com coisas valiosas, não somente sonhar com nossas próprias necessidades, não sonho egoísta, mas aquele sonho que nasce também no coração de Deus. Eu quero chamar você a ter um sonho e a se deixar possuir por este sonho. Qual é o sonho que você tem para depois da pandemia? Qual é o sonho que você tem como servo de Deus? Qual é o sonho? Deixe-se tomar por esse sonho e creia contra toda a esperança. No segundo momento, esse texto vai nos ensinar que quem espera contra toda a esperança são aquelas pessoas que têm consciência das próprias limitações, mas busca superá-las. Aí no versículo 19 diz assim, olha, sem se enfraquecer na fé, reconheceu o seu corpo, que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Eu acho lindo isso aqui, sabe por quê? Porque Abraão, em tempo nenhum, ele enfiou a cabeça debaixo da terra e diz: eu não quero ver a realidade ruim à minha volta. Eu não quero ver os problemas. Eu quero me esquecer das minhas limitações e eu vou só focar naquela coisa do seguinte: eu posso e eu posso. Eu não quero ver as minhas limitações, eu quero ver as minhas possibilidades. Sabe essas frases aí de autoajuda que ficam falando pra gente repetir? Isso tudo é balela, não é essa a perspectiva do servo, da serva de Deus. Pelo contrário, quem crê em Deus não fecha os olhos para as próprias limitações. Como diz o texto, ele reconheceu que já estava com mais de 100 anos, não era a idade propícia para você poder ainda ser pai, tá certo? Reconhecia também a idade avançada de Sara e as limitações orgânicas também. Contudo, eles buscaram superar essas dificuldades. Então preste atenção, o caminho não é se encher de frases de autoajuda, de frases motivacionais, do tipo eu não quero ver o problema, ao invés disso eu vou ver a solução. Não, veja o tamanho do problema, não esconda, mas não se deixe abater por ele, jamais, jamais. Veja as dificuldades, não as omita, não as ignore, mas saiba que você, com empenho,
com fé e com a ajuda do poderoso Altíssimo, você pode superar, com certeza. Então, aqueles que esperam contra toda a esperança são aqueles que têm consciência das próprias limitações, mas não se deixe intimidar por elas. Persegue o seu sonho, o seu objetivo e busca superar essas limitações. Em terceiro lugar, quem espera contra toda a esperança é aquela pessoa que tem uma fé firmada na palavra e no poder de Deus. Quando a gente olha os versículos 20 e os seguintes aí, quando vai dizer assim, mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido na sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa construção aqui de Paulo estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Olha aí o casamento dessas duas coisas poderosíssimas. A fé, ou seja, a convicção, a certeza de coisas que se esperam, de fatos que se não veem, plenamente convencido. E diz assim, porque Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Palavra, fé e palavra. É esse binômio que deve nos acompanhar. Então aqueles que esperam contra a esperança são aquelas pessoas que na verdade têm uma fé firmada, não em crendices. Uma fé firmada não em dogmas, mas uma fé firmada na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Tá certo? Então nunca se esqueça disso. A gente precisa ter uma fé firmada na palavra e no poder de Deus. Ele estava convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então a nossa fé não pode ser direcionada para crendices, para dogmas, mas para a palavra de Deus. E quando eu falo a palavra de Deus, eu estou me referindo, lógico, à Bíblia como palavra de Deus, mas não é a uma relação mágica, literal com a Bíblia, mas aos princípios dessa palavra que nos ensina que Deus ele tem cuidado de nós. Esse Deus que criou todas as coisas é o Deus que gerencia a sua criação, é o Deus que se imiscui na sua criação, é o Emanuel, Deus conosco. Então saiba disso. Tenha a sua fé firmada na palavra e no poder deste Deus maravilhoso. Fazendo assim, eu acho que a gente tem condições de crer contra toda a esperança. Mas o texto prossegue e vai dizer para a gente também que aqueles que creem contra toda a esperança são pessoas que conseguem discernir que o tempo de Deus é diferente do tempo das pessoas, do nosso tempo. Tá certo? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então a gente precisa estar plenamente convencido disso aí. O tempo de Deus é o tempo onde aquele que vê tudo numa mesma perspectiva faz as coisas acontecerem. É o tempo da perfeição. É o tempo oportuno. O nosso tempo é o tempo da limitação, é o tempo de quem só vê as coisas em parte, de quem não vê o depois, não vê os desdobramentos das nossas ações e também não consegue ver a cadeia de relação que existe anterior a nós e que desembocou no que nós somos hoje. Então preste atenção, o tempo de Deus é o tempo da amplitude. Tá certo? Pelo tempo de Deus as coisas acontecem no melhor momento possível. Foi essa experiência que Abraão teve. Ele recebeu a promessa muito tempo antes e sonhou na época em que tinha ainda vigor, tanto ele quanto Sara. Mas aí a gente vai ver, quem acompanha a sucessão de situações na vida de Sara e de Abraão, vai ver que se aquela criança, se Isaac nascesse quando Abraão e Sara achavam que deveria ter nascido, essa criança ia passar por muitos traumas, por uma situação extremamente difícil. Mas aí, quando talvez para todo mundo já tinha passado o tempo, aí chegou o tempo de Deus, o tempo em que Isaac nasceu. E aí foi o desdobramento que a gente conhece, foi o desdobramento da bênção. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu sei que você sabe disso. O difícil para mim e para você é a gente submeter-se a isso aí. Mas eu quero conclamar você para que juntos em oração a gente possa se quedar diante
da execução do tempo de Deus, o tempo de quem vê tudo numa perspectiva só. O nosso tempo de quem vê em parte, o tempo limitado, estanque, esse tempo não é o tempo melhor para as coisas acontecerem em nossas vidas. Então acredite que no tempo de Deus tudo vai acontecer de forma perfeita. E por fim, nós estamos aqui diante do fato de que se nós olharmos à nossa volta, estamos olhando e percebendo que a situação é muito triste, é muito desanimadora, nós não podemos negociar a nossa esperança. E se tudo à nossa volta diz não há o que esperar, aí a gente vai seguir o conselho aqui de Abraão, a atitude que Abraão teve, e a gente vai aprender a esperar contra toda a esperança. Preste atenção numa coisa. A verdadeira fé não é aquela que crê de olhos fechados, mas aquela que espera contra toda a esperança. Eu quero orar com você nesse momento. Deus, ô Pai, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Olha a nossa situação, e eu sei que o Senhor vê. Olha os nossos dias, como são dias difíceis, e eu sei que o Senhor sabe disso. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que todas as vezes que formos assaltados pelo desespero, que o Senhor nos ensine a arte de crer contra toda a esperança. Porque a nossa esperança, Senhor Deus, não está firmada na nossa própria força, pois somos limitados e muito carentes. A nossa esperança, Senhor Deus, não está limitada à nossa engenhosidade. Porque por mais que sejamos engenhosos e manipulemos as técnicas de forma hábil, nós não temos nada o que fazer contra a maioria das situações que nos sobrevêm na vida. Deus amado, nós queremos esperar contra toda a esperança, porque a nossa fé deve estar firmada no teu poder e na palavra do Senhor, de que o Senhor estará conosco, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor cuida de tudo e todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, porque nós não precisamos ficar presos ao imediatismo do momento. Nós podemos transcender a tudo isso e com fé, firmada na palavra e no poder do Senhor, podemos ser possuídos pelos sonhos que nascem no teu coração e que esse sonho nos tome por completo para buscarmos esperar contra toda a esperança. Abençoa a minha vida, Pai. Abençoa a vida da minha irmã, do meu irmão que está aí me ouvindo. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meu querido, minha querida, que Deus nos abençoe, nos faça esperar contra toda a esperança, porque o Deus a quem cremos é um Deus poderoso e fiel às suas promessas. Recebei a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos fazendo esperar contra toda a esperança. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe e até a próxima, em Cristo Jesus. Fiz em ti minha morada, meu abrigo, meu refúgio aqui, para além do fim. Entreguei meu coração sem restrição inteiro para ti, para além de mim. Fiz em ti minha morada, meu abrigo,